Olá, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a Elaine, esse é o Diário de Mamãe Enrolada e no vídeo de hoje vamos fazer um review comparativo entre os modelos de 2026 dos planners da Pay-Per-View e da Zainá. Então vamos lá? Começando pela experiência de unboxing, já vou começar pedindo desculpas a vocês porque eu não tenho mais a caixa do planner da Zainá, tá? Ela foi aberta por engano, porque a pessoa que recebeu achou que era uma encomenda para ela e não era, então a pessoa abriu, né, de um jeito que não foi possível salvar a caixa. Mas você, assim que você recebe pelo correio, assim que você retira aquela embalagem plástica, quando você recebe o pay-per-view, essa é a caixa que você vê imediatamente. E quando você compra o Zaená, ele vem numa caixa também, padronizada com a marca da Zaená, né, as cores, que é o verde menta, o rosado, enfim, com a logo, com tudo direitinho, tá? Então, vamos começar pela experiência do unboxing da Pay-Per-View. Assim que você tira a embalagem plástica, você vê essa caixa, como eu já disse. Abrindo aqui, você tem uma visualização do produto, né? Ele vem num plástico bolha. E aí, logo em seguida, a caixa que comporta o planner, tá? A caixa, ela configura um projeto, um item de colecionador. Então, todo ano, ele vem uma caixa parecida com essa. O que vai mudar? O tema do ano. Então, você pode ter uma caixa, se você compra todo ano você vai ter uma caixa diferente no respectivo tema, tá? Esse ano, a Pay-Per-View padronizou a cor da caixa e por dentro você poderia, você vai ser surpreendido com 3 cores diferentes. Então pode ser o verde, pode ser o azul ou o laranja. Eu recebi a caixa com o interior verde, tá? Abrindo a caixa, lembrando que tudo que tem aqui, incluindo a caixa, está no valor que você paga, tá? Então, quando você compra o planner, é isso que você recebe. E aí, se você quiser algum kit extra, ele vai vir na caixa para você, tá? Então, abrindo aqui, o que compõe o kit do planner, além da caixa? 2 daily clips, que são clips para você prender folhas extras no seu planner. Um envelope com 4 cartões com a ilustração que você escolheu para personalização. Então, a minha é essa aqui. São 4 cartões, inclusive personalizáveis, com 4 envelopes. Um folheto explicativo com a sua folha de brinde, que é uma página de adesivos igualzinha a essa aqui, só que num tamanho maior, e com um trabalho de hot stamping, que eu já vou mostrar daqui a pouco. 2 livros de adesivos, um com adesivos decorativos e um com adesivos funcionais. E agora sim o planner, só que ele não vem dessa forma, tá? Ele está assim porque eu já estou preparando ele para o uso agora no início do ano, mas ele vem sem a capa, sem o elástico e sem a régua que é marcadora de páginas, tá? Você vai montar assim que você receber em casa. Bom, agora sim, vamos para o planner da Zainá. O planner da Zainá, quando você retira da caixa, ele vem nessa bolsinha, que também a cada ano muda. Então, todo ano tem uma bolsa diferente, com uma frase diferente. E aí, além da bolsinha, você tem também, no caso, eu comprei no lançamento, tanto o Zainá como o Pay-Per-View, tem esse pôster, que é um calendário anual. Você vai abrir e prender na parede, você vai ter uma visão maior, né, um calendário maior para preenchimento, tá? Agora sim, abrindo aqui a bolsinha, você tem o planner. Já vou falar sobre ele. E alguns itens extras que caracterizam brindes, tá? Já vou falar sobre cada um deles. Então, vamos lá. O primeiro é um ímã de geladeira, ou para você colocar no seu mural de recados. Uma cartelinha, uma mini cartelinha de adesivos. Um calendário de bolsa do ano de 2026. Um bloco de notas, né, ou de tarefas. Uma régua para você usar no seu planner. Ela não pode ser presa no planner, tá? Ela é bem flexível, boa para colocar no estojo, com a estampa específica para esse ano.
Esse ano a Zainá está muito voltada para essa coisa do uso do tempo, né? De tornar esse tempo um tempo produtivo, enfim. Já que está aqui na minha mão, uma página de adesivo extra e um cartão de boas-vindas com uma mensagem e algumas informações sobre a equipe Zainá, tá? E também vem um folder falando sobre cada um dos itens que compõem a página de planejamento mensal, semanal e as páginas extras do Zainá. Certo? Então agora eu vou dar uma arrumada aqui na mesa para a gente focar só nos planners. Bom, agora vamos focar só na composição do planner e nas páginas de miolo, tá? A primeira diferença que a gente consegue ver, eu tentei manter os dois bem alinhados aqui, ó, para a gente perceber tanto na altura quanto no comprimento a diferença de tamanho entre eles, tá? Essa é de cara logo a primeira diferença visível, né? Bom, então vamos lá, continuando aqui. Tanto o planner da Pay-Per-View quanto da Zainá tem um elástico para manter o planner fechado. A diferença é que no planner da Pay-Per-View o elástico é totalmente removível, tá? E no da Zainá ele fica ainda preso na contracapa, né? Então você abre, mas o elástico ainda tá aqui, reduz o risco de perdas, o que é muito bom, tá? A segunda diferença, o Pay-Per-View, ele tem espiral na sua composição e o Zainá, ele é com o Aero, tá? Terceira diferença, a capa da Pay-Per-View, tanto a capa e a contracapa, é de uma página laminada, que tem esse perfil aqui transparente que te permite ver as abas de todos os meses. E na Zainá a gente tem capa dura, ó, e ele é uma página contínua, né? A gente não consegue, apesar de todos os dois serem até o final, né? As capas ficam protegidas por essa capa. Na Pay-Per-View a gente tem essa parte transparente para ver, e no Zainá ele é contínuo com a ilustração, né? Com a imagem que protege totalmente e não permite visibilidade, tá? No Pay-Per-View a gente tem possibilidade de personalização da capa. Então, você pode colocar o seu nome, você pode escolher a mensagem que vai ficar aqui na frente, você pode colocar o ano, se você quiser. Isso, inclusive, interfere no prazo de entrega do produto, porque como você está personalizando, ele vai exigir um prazo maior para ser produzido, tá? Além disso, a Pay-Per-View oferece uma variedade muito maior de opções de ilustrações para a capa, tá? Na Zainá, a gente não tem possibilidade de personalização, o que torna o produto mais rápido para envio, porque você compra e já recebe. Então, dependendo da sua ilustração, né, são 4 modelos de capa que você pode escolher, você vai ter um padrão diferente, tá? Então, aqui eu escolhi a minha com esse Hot Stamping do 2026 e a mensagem aqui, tá? No caso, esse modelo aqui é o Cappuccino. Inclusive, acho que foi o que mais vendeu, o que esgotou mais rápido. Tá? Então, abrindo aqui, a gente já tem logo de cara a página de adesivos de brinde que eu falei com vocês, que é trabalhada no Hot Stamping. É uma página removível, tá? Na contracapa, a gente não tem possibilidade de escrita no planner da Pay-Per-View e também no da Zainá não, tá? Então, virando aqui, na página de abertura do Pay-Per-View, a gente tem esse trabalho de Hot Stamping. E no Zainá, a gente já tem esse bolsinho que é duplo, tá? A Pay-Per-View não vem com esse bolso. Se você quiser ter, você precisa comprar como um item extra no site, tá? Ele tá até aqui, ó. Eu tirei porque ele não faz parte do kit do planner, tá bom? Se você quiser ter esse bolsinho, você precisa comprar a parte e ele é único, tá? É só na frente. O Zainá é frente e verso. Então, agora sim, a gente tem a página de abertura dos dois planners. Tanto o Pay-Per-View quanto o Zainá possuem folhas com gramatura de 120 gramas, então vão suportar as canetinhas, né, sem o risco de transferir para a página seguinte. É lógico que isso também vai depender muito da maneira como você usa. Eu, por exemplo, tenho muita força na escrita, então, dependendo da forma como eu coloco, principalmente se for uma canetinha da Stabilo,
eu corro um risco sim de marcar um pouco, mas não é aquela coisa absurda de transferência, tá? E vai muito mais pela maneira como eu uso, porque eu tenho uma força muito grande na hora de escrever, tá? Então, como eu disse, página de abertura com hot stamping. Aqui no Zaená, a gente tem só uma linha para identificação da dona do planner. E aí a gente tem, logo de início, uma visualização do calendário do ano aqui no Zaená. No pay-per-view, essa página de abertura, ela tem uma decoração, toda em hot stamping, e na página seguinte a gente tem as metas do mês, tá? Vocês vão ver que tá arriscado aqui, mas é porque eu já tô preparando, como eu disse, o planner para usar em 2026, então ele não vai estar totalmente puro, né? Como veio da marca. Então, se você quiser ver ele sem nenhum tipo de marca de uso, recomendo que você assista o vídeo de unboxing, tá? Virando aqui, a gente tem uma página de planejamento anual. Então, na primeira página, o primeiro semestre, na segunda página, o segundo semestre. E no da Zaená, a gente tem uma página de dados pessoais, seus dados profissionais, e aqui embaixo começa já uma parte de reflexão interna, né, com a sua missão pessoal, a sua essência e o seu propósito. Não vou me ater muito aos detalhes, pessoal, porque tudo isso, página a página, está no vídeo de unboxing, tá? Então, virando aqui, aí sim, no pay-per-view a gente tem a visão dos calendários de 2026 e 2027 e uma área livre aqui para você usar como você quiser. E a gente já tem a página de abertura do mês de janeiro, tá? Continuando aqui no Zaená, passando essa página de dados pessoais, a gente tem uma roda da vida para você fazer uma avaliação de como você finalizou o ano anterior e como você vai entrar no ano vigente. Aqui, uma página de metas e lista de sonhos. E aí sim a gente tem uma visão anual, só que separada por trimestre. Então, isso acaba te permitindo ter mais espaço de escrita. No pay-per-view é uma página dupla, com o primeiro semestre e o segundo semestre. Aqui, como é trimestral, você tem só 3 meses, então você pode ter mais espaço, tá? Então, aqui na primeira página de janeiro a março, a segunda de abril a junho, a terceira de julho a setembro e a última de outubro a dezembro, tá? Aqui uma página de projetos e metas e aqui uma página dedicada à saúde e bem-estar, onde você pode registrar seus objetivos e os tipos de tratamentos, terapias e acompanhamentos que você costuma fazer. Logo depois, uma continuação da parte de saúde e bem-estar, só que voltado para consultas e exames médicos que você pode fazer ao longo do ano. E aí sim a gente entra na página de abertura do mês, tá? Então, o pay-per-view, ele tem todo ano uma campanha, né, um tema direcionado. Esse ano está voltado para animais alados, então está todo voltado para transformação, né, renascimento, enfim. E o Zaená, ele tem também um tema voltado para seu próprio tempo, né, maneira como você se conduz a sua rotina. Só que no pay-per-view você vai ter na capa diferentes ilustrações relacionadas ao tema, e no Zaená você vai ter só frases específicas sobre esse tema, não tem ilustração. O legal é que você pode personalizar, criar alguma coisa para colocar aqui, para quem gosta, né, de journaling, scrapbooking, permite usar esse espaço com criatividade para você fazer uma colagem ou, enfim, criar de uma outra forma que seja melhor para você, tá? Abrindo aqui a visão mensal. Na contracapa da página de abertura do mês, você tem uma página em branco aqui no Zaená, para você fazer, né, alguma criação específica do mês. E no pay-per-view você tem a visão mensal em uma página única. Tá? Virando a página aqui, você tem também no Zaená uma visão mensal em página única. Só que no Zaená, aqui embaixo você tem um espacinho que te conduz na maneira como você pode planejar o mês, fechar, abrir, avaliar, enfim, tá? Virando aqui no pay-per-view, a gente continua ainda na programação do mês com uma página para você destrinchar quais são os projetos específicos que você vai gerenciar no mês de janeiro. E aqui no Zaená, você também tem uma página com a mesma ideia, só que
você consegue elaborar um pouco mais, tá? Ele te dá um quadro para você destrinchar os projetos, o que você vai fazer na semana 1, o que você vai fazer na semana 2, o que vai fazer na semana 3. Ele também te dá a possibilidade de trabalhar três metas. Aqui no pay-per-view, quase que da mesma forma, só que ele não trabalha com a palavra meta, ele trabalha com a parte de áreas. Então, são 3 áreas para você destacar, tá? Na Zayaná, uma parte para tarefas importantes, assim como no pay-per-view também. E aqui embaixo, no final da página, uma parte para livros lidos e assistidos, para você registrar os livros e as séries, enfim, que você assistiu no mês. Bom, virando a página aqui no Zayaná, a gente tem um controle financeiro, que é bem simples, de página única. Então, você só tem uma parte de entradas financeiras e de saídas, e aqui uma parte de contas fixas, né, para pagar. Uma legenda e um balanço com o saldo anterior, saldo final, o que entrou, o que saiu, uma área para a lista de desejos, e aqui no pay-per-view você já começa com a semana, né, o planejamento da semana. Vou deixar essa página aqui só para a gente diferenciar o modelo de layout, porque no pay-per-view a gente tem quebra de página, então essa área aqui, que seria respectiva aos últimos dias de janeiro, né, com a segunda, terça e a quarta-feira, ficam vazias. Então aqui você vai ter uma possibilidade maior de registro com o que você quiser. Já no Zayaná, não tem quebra de páginas, então a segunda, a terça e a quarta, que correspondem aos dias 29, 30 e 31 de dezembro, permanecem aqui, você fica com a semana contínua e não tem buracos na sua semana, tá? Uma das principais diferenças entre o layout do pay-per-view e da Zayaná é que no Zayaná a gente tem um sistema de registro em checklist, né? Então, isso te tira até a obrigatoriedade de você ter um período na semana para planejar. Você não precisa necessariamente fazer dessa forma. Não que nos outros planners não possa ser feito dessa forma também. Mas aqui, como é um sistema meio que tarefas a serem cumpridas, nada te impede de você ir preenchendo dia após dia. Então, no domingo, você pode preencher o que você quer fazer na segunda você preencher o que você quer fazer na terça preencher o que você quer fazer na quarta. E não necessariamente sentar um dia específico e planejar uma semana inteira. Então, para quem tem uma semana um pouco mais dinâmica, né, com muitas possibilidades de eventos ou uma semana, uma rotina muito aberta a acontecimentos imprevisíveis, né, uma variedade muito grande de eventos ou de tarefas a serem feitas, talvez esse seja um bom layout de planner, né? Um bom planner para usar, tá? Aqui em cima a gente tem as tarefas da semana, uma área selecionada para o objetivo da semana. Nas colunas do dia, em cada dia você tem uma área para notas específicas daquele dia, compromissos do seu dia, 4 linhas específicas, 3 estrelinhas para você anotar as suas prioridades e depois o to-do list, como eu disse, e no finalzinho aqui uma área para a gratidão do dia, tá? Na segunda página, a gente tem uma área para controle de hábitos, uma revisão para você fazer assim que você termina a sua semana, para te ajudar no planejamento da próxima semana. E como eu disse, como ele é baseado em checklist, né? Você tem uma área maior nos dias úteis, vamos dizer assim, de segunda a sexta-feira, e no final de semana um espaço mais reduzido. Então, se essa semana é muito intensa nos dias úteis e no final de semana você quase não tem muitas coisas para dar conta, também esse seja um bom, talvez esse também seja um bom planner para você, tá? Então, vamos dar uma olhadinha agora no layout da pay-per-view. Como eu disse, ele tem quebra de página, então esse espaço fica vazio. E aqui, ó, essa é a régua que acompanha, tá vendo? Ela é personalizável e acompanha a ilustração que você escolheu. Então aqui, ó, eu escolhi o layout com horário. Uma coisa que eu preciso falar. O Zayaná, ele tem esse modelo único de layout, tá? Então não tem outro modelo. Caso você prefira um outro modelo de layout com horário ou com um espaço maior, eles oferecem um outro produto, que aí está mais voltado para a agenda. Então, eles têm agendas com horários, tá? Ou uma agenda para quem é empresário, ou uma agenda para quem trabalha com hora marcada. Eles oferecem produtos diferentes, tá? Planner
com uma visão semanal, uma visão completa da semana, é só esse aqui que eles oferecem, tá? Já na pay-per-view, eles têm modelos de layouts diferentes de planner, então você pode escolher o vertical com horário, que é esse que eu estou usando aqui, um layout horizontal e um layout vertical também, mas sem horário, que vai ser subdividido em 3 colunas, em 3 linhas. Cada coluna diária vai ser subdividida em 3 colunas. Oh, meu Deus! Cada coluna diária será subdividida em 3 linhas, tá bom? Você pode colocar manhã, tarde, noite, ou casa, trabalho e estudos, e aí você escolhe qual é a melhor maneira, tá? Então, esse layout é padrão, ele vai seguir assim até o final do último dia do mês, tá? Então, como eu disse aqui, ó, janeiro termina num sábado, então o espaço que seria determinado para o domingo fica em branco, porque ele já pertence ao primeiro dia de fevereiro, tá? No Zaená, ó, eu tenho aqui o 1º de fevereiro, tá? E finalizando o mês, eu tenho uma página de avaliação do meu mês. Então, o que deu certo, o que poderia melhorar, o que ficou pendente, quais são as minhas, em relação às minhas metas do ano, como foi esse mês de janeiro e algumas áreas de reflexão. E aí você fecha o mês e começa fevereiro, tá? Já no pay-per-view, você tem, ao final do mês, uma página que, dependendo do dia que termine o mês, é uma página de respiro, vamos dizer assim, né? Então, dependendo do dia que termina o mês, você pode ter essa página aqui ou não. E uma página de notas. A página de notas vai te permitir fazer alguns registros no final do mês. Então, você vai ter a página dividida em 4 quadrantes, algumas com pauta, outras sem pautas, tá? Logo depois, a página de planejamento financeiro, que no Zaená está no início do mês, aqui a gente vai encontrar o final. A diferença é que no pay-per-view ele é um pouquinho mais elaborado, tá? Então, você vai ter espaços específicos para cada entrada ou saída de dinheiro, tá? Então, aqui você vai ter um espaço só para entradas, um espaço para investimentos, um espaço para custos fixos e outro para custos variáveis. E aqui uma área para avaliação do que entrou e saiu e quanto sobrou, e um espaço para reflexões extras, tá? Logo depois, a gente tem a página de avaliação, que é muito parecida com a Roda da Vida. A diferença é que na Roda da Vida, deixa eu voltar aqui. Não é aqui, é no final. Me confundi. No Roda da Vida, você vai pintar, colorir, né? Então, você vai ter uma noção mais palpável, porque você está vendo ali o seu progresso. E aqui você vai avaliar em forma de nota, tá? Então, de 0 a 10, como você foi em cada área. Lembrando que a pay-per-view trabalha com 12 áreas de vida, então ele vai fragmentar sua vida em várias camadas. Então, a área financeira, a parte emocional, a parte social, a parte profissional, a parte espiritual e assim vai, tá? Bom, essa é padrão em todos os meses até dezembro. Entretanto, e logo depois a gente entra nas páginas especiais, que eu já vou falar daqui a pouco. No Zaená, a gente tem esse padrão também, só que de janeiro até junho, tá? Por quê? Porque no final do mês de junho, ela te dá além da página de avaliação do mês de junho, ele te dá uma página de revisão semestral. Então, aqui ele te convida a fazer uma parada no meio do ano para você meio que reavaliar o que funciona, o que não funciona. Isso é muito dinâmico, né? A gente não consegue manter a mesma meta até o final do ano. Às vezes, aquilo que fazia muito sentido no início do ano, talvez no meio do ano você veja que já não é tão necessário e você precisa recalcular a rota, o que você precisa fazer, o que não precisa fazer, deixar algumas coisas para trás, ou até mesmo incluir novas metas, tá? Então, no Zaená, você consegue fazer essa reavaliação no meio do ano. Não que no pay-per-view não possa, tá? Você tem páginas que te proporcionam esse tipo de ação, mas no Zaená é uma página especificamente, diretamente para isso. Então, não tem como você passar da página e não lembrar de fazer, entende? Porque a página está aqui. Algo que no pay-per-view talvez não fique tão claro, porque você pode acabar usando essa página para uma outra coisa e essa avaliação de meio de ano
fique para lá, tá? Então, aqui a gente tem uma avaliação, uma revisão semestral com uma página de anotação, uma área para anotações na página. A sua roda da vida que você coloriu lá no início do ano, você vai retomar para ver o que melhorou e o que não foi tão bom. E aí você vai fazer uma avaliação aqui, ó, na segunda parte da página, no verso da página, com as metas que você vai manter, o que você vai adiar e o que não faz mais sentido. E aqui, né, como você estava no início do ano, como você está agora e como você quer chegar até o final do ano e uma página de anotação aqui, certo? Então, agora sim, ele segue até dezembro com esse padrão que eu acabei de mostrar para vocês. E no pay-per-view, no final do ano, de todos os meses, né, você tem páginas especiais que foram subdivididas em 4 espaços, 12 áreas, goals, tracker e mindset. Então, aqui nas 12 áreas, como eu disse, ele vai te ajudar a avaliar a sua vida em vários aspectos, que foram subdivididos em 4 grandes áreas. Então, tem bem-estar, relações, pessoal e profissional, e aí você tem páginas de avaliação de cada uma delas, das 12 áreas, onde você vai pontuar como você está hoje, como você gostaria de estar, como você gostaria que estivesse e qual foi a avaliação dos seus resultados. Logo depois, uma página dupla para você registrar as ações que vão te fazer chegar até aquele objetivo e uma página final, né? Todas as abas têm essa página no final, o que vai diferenciar é o título e as cores do layout. Logo depois, a página de goals, que seriam os objetivos, e aí ele já começa com uma lista, né, de projetos para 2026. Logo depois, ele vai te dar uma página que vai te possibilitar gerir 3 grandes projetos, que eu considero que sejam projetos de longo prazo ao longo do ano. Logo depois, uma página para você gerenciar mini projetos, que eu imagino que sejam projetos de curto e médio prazo, tá? Que 4 mini projetos. E uma revisão por trimestre. Então, aqui nós vamos avaliar de janeiro a março, de abril a junho, de julho a setembro e de outubro a dezembro, tá bom? E aí, fechando a aba Goals com o layout que eu te falei, ele se repete. Logo em seguida, abrindo a página de Trackers, que vai te oferecer formas diferentes de rastrear hábitos. Então, aqui ele começa com um rastreio anual, depois um rastreio agrupado por tema. Então, por exemplo, emagrecimento. O seu tema é emagrecimento. Quais são os hábitos que você precisa rastrear para alcançar esse objetivo de emagrecimento? Se hidratar, dormir cedo, fazer exercícios e se alimentar de maneira, né, saudável. Você vai colocar aqui e vai rastrear, entende? Essa página serve para isso. Você tem 4 grupos de rastreio. Logo depois, uma página para rastreios individuais ou mensais. Uma página de rastreio mensal, porque aqui eu tenho de 1 a 31, então você vai rastrear uma coisa em um único mês. E uma página de rastreamento anual, com aqui o que você quer rastrear e os meses de janeiro a dezembro, tá? Fechando, então, com a mesma página que eu já tinha falado, só que com uma cor diferente, a gente entra no Mindset, que seria a parte de desenvolvimento da inteligência emocional, tá? E aí eles vão dar prompts aqui de vision board ou páginas de afirmações, enfim. Então, a gente tem um mosaico aqui em 2 páginas para você preencher da maneira como você achar melhor. Um vision board para você preencher também com imagens. Logo depois, uma página para você recordar o seu ano de 2026, com vários pontos específicos, né? O que você gostou, o que você não gostou, uma coisa nova que você aprendeu e por aí vai. E a última página, que é a cápsula do tempo. Você tem aqui no verso uma folha pautada, você vai escrever uma carta para sua eu do futuro, vai dobrar, lacrar e escrever aqui o dia que você fez a carta e o dia que você vai abrir a carta. De preferência ao final, né, no último dia de 2026 ou no primeiro dia de 2027, por aí vai, tá? E aí a gente fecha o planner da Pay-Per-View com o tradicional bloquinho na contracapa, algo que muitos planners abandonaram, tanto que
A maioria você vê, nem tem mais esse velcro, né, no final, o pay-per-view ainda mantém isso. Esse bloco, ele vem no seu kit, tá? Você não paga nada mais por ele, mas você pode comprar mais blocos, caso você sinta necessidade. E as demais marcas hoje já não tem mais essa necessidade de manter o bloco fixo, mas eles continuam vendendo os blocos, tá? Bom, voltando aqui para o Zaená, a gente tem todas as páginas padrões, como eu te falei, e aí aqui ao final do mês de dezembro, a gente tem a página de avaliação do mês de dezembro e aí uma revisão do ano de 2026, tá? Com o que você aprendeu, que poderia ter sido melhor, os sonhos que você conquistou e mais algumas áreas de registro aqui. Logo depois, uma área voltada para login, né, e senhas de acesso, e ele te dá aqui no final algumas páginas com folhas pontilhadas, folhas pautadas, que você pode reposicionar, tá? São páginas reposicionáveis que você pode colocar num mês específico que você precisa anotar alguma ideia extra, que você não tenha tido espaço, tá? Ao final das páginas, a gente tem uma página de adesivos aqui, que é bem parecido com aquele que a folha extra que vem no brinde. Certo? Eu estou num projeto de desenvolvimento de uso de 4 planners de marcas diferentes. Então, além do pay-per-view e da Zaená, eu tenho também o planner My Planner Colibri e o Enjoy Print. Eu já tenho vídeos comparando o pay-per-view com essas outras 2 marcas aqui no canal, então quem quiser conferir é só procurar, vou deixar aqui no final da tela, tá? E eu vou explicar um pouquinho de como eu vou usar esses planners, tá? O meu planner da pay-per-view, como ele é um layout com horário, ele vai estar voltado para a minha parte profissional, porque eu atendo em domicílio, com hora marcada, então preciso ter um controle sobre isso. O Zaená, por eles ter esse sistema de checklist, né, de página com tarefas, eu vou deixar para controle das minhas tarefas domésticas. Eu não tenho faxineira nem nada disso, é tudo por minha conta. Então, o gerenciamento da casa vai ser por aqui. E também as atividades dos meus filhos. Eu tenho 3 filhos, um filho adolescente de 16 anos, um filho do meio de 7 anos e uma caçulinha de 3. Então, são 3 escolas diferentes, com eventos diferentes, em datas diferentes, reuniões de pais, tudo aquilo, né, que quem é mãe sabe. Então, esse planner vai ficar voltado para isso, a casa e os filhos. O planner da Enjoy é o planner da Elaine, então é onde eu vou colocar minhas coisas de autodesenvolvimento, autocuidado, enfim. E o planner da My Planner Colibri é onde eu vou gerenciar a criação de conteúdo. Então, toda a parte de postagem, né, ideias, o vídeo vai aonde, o que eu vou falar, sobre o que. Eu tô com a ideia de abrir mais um canal, mas eu já vou falar mais pra frente para vocês, tá? E para quem quer uma ajudinha extra na hora de preencher os planners, eu estou colocando aqui no primeiro comentário fixado um link para acessar o grupo de WhatsApp para quem tem interesse em conhecer um pouco mais do meu projeto que eu estou desenvolvendo, que é o Planner em Ação, onde eu vou oferecer uma série de vídeos tutoriais pela Hotmart, então vai ser um conteúdo pago, tá, pessoal? Onde você vai tirar o máximo proveito do seu planner e não correr o risco de passar mais um ano com um planner em branco. Então, no caso do pay-per-view, que é um planner mais robusto, né, onde você precisa de um direcionamento um pouco maior sobre o que você vai colocar em cada página, justamente porque ele abre muitas possibilidades para o uso de uma mesma página, eu vou te sugerir ideias para você preenchê-lo e aproveitá-lo da sua melhor forma, assim como nos outros também, tá? Então, o link vai estar aqui no primeiro comentário fixado, tanto do grupo da pay-per-view quanto do grupo da Zaená. Se você quiser acessar os outros grupos, né, do My Planner Colibri e do Enjoy Print, é só procurar os respectivos vídeos aqui. Eu vou deixar na tela final o link dos vídeos, tá bom? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Hoje é véspera de Natal, então Feliz Natal para você, que seja um momento lindo com a sua família, muito abundante, de muita paz, né? Que você possa confraternizar todas as suas conquistas e abrir caminhos para sonhar novas conquistas, né? Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo, tchau!